Bom dia, amigos ouvintes. Estamos novamente aqui para fazer essa live, né? Esperando que ela vos encontre em qualquer lugar da Terra, bem, porque é como eu falo todos os dias, o mundo tomou rumos terríveis, que o homem se preocupa muito mais hoje em fazer como danificar a vida do outro do que os que existem, mas são poucos os que estão pensando em ter um mundo melhor, né? Mas também não estou condenando ninguém, porque sem pagamento não vai ficar. Porque Deus é a autoridade máxima desse universo. E os que brincam com ele é porque está querendo mesmo se dar mal. Os que não quiser ele, pode ter certeza, ele não vai ficar chocado. Ele mandou escolher, né? Desculpa. Mas os que quiserem ele, também vai ter que fazer um exame na sua própria consciência, porque não tem como enganar esse Deus. Pelo menos o que eu acredito, né? E tem muitas pessoas aí que parece que está tentando enganar esse Deus. Se ele acha que pode enganar, talvez que o dele não seja o meu, né? Porque o Deus que eu acredito, ele desmancha esse mundo num piscar de olho e faz de novo. Tanto que está escrito que ele vai fazer isso. Vai queimar toda a terra, céu, tudo. E fazer tudo novo. Pedro fala disso. Então, por que que às vezes as pessoas, entre aspas, né? Porque algumas pessoas estão vendo o porquê que eu digo isso todos os dias. Outras revoltam com o meu sistema de expor a público os acontecimentos. Porque muitas vezes eu me arrisco a mexer em caixas de marimbondo, como se diz o ditado. Porque parte da lei que atua honestamente, por ser minoria, está prensada debaixo do comando de partes que não quer que seja justa. Então vai se tornando cada vez mais difícil. É a mesma coisa de votar um projeto no Congresso ou na Câmara. O projeto às vezes é especial, é o que o povo estava precisando. Mas ali quem tem vontade que dê certo aos outros é uma minoria. Porque os outros, vocês vão entendendo bem quem é os outros que eu estou dizendo. A vontade dele é que não dê certo para os demais, mas que para eles dá certo. Alta dos seus salários sem ter que perguntar a ninguém, sobe o salário tanto que querem, assinam, votam sobre a aprovação de projetos, de certa forma, malignos. Ele sabe que aquele projeto vai acabar com a vida dos outros. Não foi por engano, não. Agora é que para ele importa que dê certo para ele. Para você, para mim, nós somos só um detalhe. Nós não somos para ele nada, né? Só que é como eu tenho dito, ele esquece que a cada segundo ele está andando para perto de um monstro que fizeram construir ao longo do tempo, chamado morte, do lado dele. E se ele é tão inteligente assim, levante e diz assim: eu desafio Deus acerca da morte.
que na minha casa, em mim, ela não chega, meu dinheiro não deixa. Você vê que são tão fracos na inteligência que eu falo sempre, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quer dizer, se não tiver temor, temor não quer dizer medo. Temer está na classificação de respeito. E se a pessoa não tem respeito por Deus, ela não é sábio. Porque ele está batendo em locais que não devia. Mas eles não enxergam isso, né? Eles querem dinheiro, mais leis erradas, mais travessura dentro de onde precisava de homens sérios, porque estão dirigindo nações, fazem-se tantas bombas, gastam milhões em urânio e tecnologia, cientistas, para fabricarem morte. Que se esse pessoal tivesse todos unidos a fazer o bem, o mundo tinha sua evolução com mais intensidade. Porque esse é o interesse de Deus. É que você evolua. É que você aprenda de onde veio, por que ele fez essa carne para que nós habitássemos enquanto estivesse aqui, servindo de cadeia, servindo de casa, servindo de roupa. Eu tenho falado sempre, mas a gente tem que ir repetindo, porque a gente vê tantos absurdos e que até sai do meio evangélico, e que muitos evangélicos talvez estejam pensando que eu sou contra os evangélicos. E não. Jesus disse que aquele que não é contra nós é por nós. Jesus estava falando acerca dele, de Deus e dos próprios discípulos. Mas então por que, se alguém fizesse uma pergunta, até mesmo um pastor ou o quê, fizesse uma pergunta, você bate tanto sobre erros e tal, e eu já achei um que até falou o seguinte: por que em vez de você ficar falando dos erros, você não fala só do bem? Veja o quanto esse camarada é cego. Como que eu vou falar só do bem se o que está existindo é a maioria mal? E do bem não precisa avisar tanto, porque não vai te prejudicar se chegar na sua casa. Eu tenho que falar do mal, porque o mal, se chegar na sua casa, usar uma palavra grosseira, o regaço está pronto, meu irmão. Certo? Então, e outra, que essas pessoas que for contra mim, quando eu estiver falando do mal, seja na medicina, seja na vida espiritual, ou seja das leis, o que for contra eu falar do que está errado, ele já se identificou, meu amigo. Eu não me importo se você seja um formado e esteja me ouvindo. Se você entrar por aí, faz uma análise de você mesmo, eu não estou te condenando. É só você ver de que lado que você está, que você sabe quem você é. A Bíblia diz, me diga com quem tu andas, nem não está falando diretamente a pessoa, é com quem tu andas, e eu já digo logo quem você é. Só pelas ações aplicadas por nós, já somos conhecidos. E não precisa ser um filósofo, não. O mal, ele pega forte. Quando praticamos o mal, ele bate doído. Claro, em quem o atacamos, né? Porque a maioria bate para doer mesmo, e não doendo nele, né? É porque ele esqueceu que uma hora chega, a mesma desgraça que ele desejou para os outros, está rondando a casa dele. Quantos aí que mataram os outros aí, que nós nem sabemos quem foi, mas ao longo da vida é claro que
deve ter acontecido, mandou matar inocente, para tomar terras, para fazer não sei o quê. Procure por eles. Vê para quem ficou os bens que ele até tirou a vida de alguém para poder enriquecer. Veja para quem vai ficar os bens desses milionários que estão aí, vendedores de semente de feijão, para enganar as pessoas no sentido espiritual. Acompanhe. Eu vi na rede social que eu já tenho tempo de ficar louco. Sabe por quê? Porque está acontecendo aquele ditado do mundo. O feitiço virou contra o feiticeiro. A coisa pegou. Todos, conheço outro, não vou citar o nome não. Ele é o terceiro evangelho mais rico, evangélico, do país. Tentou com mentira, negando, entrando por aqui e por ali, depois teve que pedir perdão em cadeia nacional porque havia mentido para a justiça. Usando as ovelhas, que ele pegou a responsabilidade de Deus para ensinar a verdade, para que eles se evoluíssem e conhecessem pelo menos quem somos nós. Iludiu essas pessoas com filosofias vãs, como diz a Bíblia, para usá-las, como disse Ezequiel, como pasto e alimentação ao bem deles. E se perguntarem a esse povo, que eu não estou falando de evangélico, eu já disse que gosto dos evangélicos. Eu não gosto de ações que certos evangélicos estão fazendo, porque envergonham os outros que querem andar com Deus, porque o povo que não conhece vai apontar lá mais um cristão lá, ó. Olha o que ele está fazendo lá, ó. Você entendeu? Porque na hora de ajuntar, eles ajuntam o todo. Às vezes o infeliz que está fazendo o erro é só um, mas entra meia dúzia, né, na parada, porque andam juntos, né? Então, fica difícil. Eu penso como ainda pessoas desse jeito têm coragem de falar no nome de Jesus. Eu preocupo com isso. Porque é totalmente diferente as maneiras que Jesus fazia. Nós vamos ler aqui uma pequena parte no capítulo 6 de Marcos, o verso 53 até o 56. Vamos ver as ações de Jesus, né? Que enquanto tem pessoas andando, formando grupos para poder usufruir já da pouca coisa que eles possuem, a ação de Jesus é diferente. Ele não tinha firmas, ele não era uma pessoa que tinha um alto emprego e ele tinha em si uma maneira especial de falar e fazer um evangelho. Estando já em outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Aí encostaram o barco, né? E saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Porque já tinha lido aquele pessoal que eles entravam no barco e iam para outro canto, até porque tinha momentos que, às vezes, tinha mais de 3.000, 5.000 pessoas em volta. E até para um pouco de oração, que ele falava com o Pai, e descansar um pouco. E sempre, é como ele disse, as raposas do céu têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, referindo-se a ele, não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, aqui não está um milionário, aqui não está um bem empregado,
não, eu não tenho nem uma casa própria, certo? Então, e eles já tinham, essas pessoas que reconheceu, já tinha visto ele curando alguém, fazendo certos trabalhos de Deus, e estava interessado também. Alguns era só para ficar livre da doença e depois cair na gandaia. Outros, como hoje, alguém procura macumbaria para ver se consegue ficar rico. Tinha gente de toda classe, outros procurando para ver se pegava ele falando uma palavra que ofendesse a lei dos judeus para matarem. Então tinha gente de toda classe ali, como tem hoje no mundo. Mas tinha alguns ali que até tinha ido para agradecer, né? A cura da mãe dele, ou de um filho, ou dele mesmo, né? Às vezes um ceguinho que agora enxergava por causa dele. Então, já reconheceram na hora. E percorrendo toda aquela região, ele saiu andando e o povo, o costume era ir acompanhando, todo mundo, não era só os discípulos, não. Traziam em leito enfermos, naquelas macas, colocava aqueles que não podiam andar e saía com dificuldade, porque eles estavam andando. E eles carregando aquela maca atrás ali, com aquele enfermo, para ver se conseguia chegar até Jesus. Teve vezes que eles trouxeram, não conseguiu chegar, e ele estava no interior de uma casa. Eles subiram na casa, que eles nem tinham ordem de fazer isso, mas subiram, amarraram umas cordas na cama, cortaram o telhado e desceu o paralítico na frente de Jesus. Jesus admirou do tamanho da fé e do tamanho do problema também que eles estavam procurando. Quer ver? Leva para o nosso lado para você ver. Subir na casa de alguém, cortando tudo, abrir um buraco no telhado e descer alguém por ali. Se hoje estiver acontecendo, pode tomar até um tiro lá em cima da casa do cara. Você viu aí? Eles arriscaram, porque a fé deles era tamanha que Jesus era capaz de fazer, que não lembraram que estava danificando o imóvel daquela pessoa. E Jesus simplesmente falou para ele: perdoados estão os teus pecados, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Viu aí? Só perdoou. Ele tinha um pecado que levou ele a ficar naquela situação, e Jesus só gastou perdoar. Mas ainda teve algum elemento que diz quem é ele que diz que pode até perdoar pecado? E ele respondeu com isso. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa? Falar perdoado estão os seus pecados, vocês falam todo dia. Essa multidão aí de religiosos. Mas manda o paralítico levantar e pegar a sua cama ainda, quem não andava agora vai carregar até a cama sozinho e ir embora para casa. Manda! Não é o Evangelho de Cristo? Se eu não tenho o dom para fazer, então não vou ficar seduzindo alguém com curas que não vão acontecer. E que eu já disse que se acontecer, não foi por causa do que fez a petição em favor. É por causa do que está sofrendo. É Deus usando de piedade com ele. E trazia os leitos e os enfermos para onde ouvia que ele estava. Ficava sabendo, agora ele está em tal lugar. Eles levavam os doentes para lá. Quando ele chegava lá, talvez ele já estava até esperando. E ele fazendo bem. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças. Sabia que ele ia passar naquela cidadezinha, chamada de aldeias, e rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. Ponto e vírgula. E rogava: Senhor, mestre, usando as minhas palavras, não precisa nem o senhor falar nada, não.
o Senhor deixa só ele encostar na sua roupa. E pronto, está resolvido. Teve um centurião que era chefe de 100 soldados, que para salvar a vida de um servo dele, que tinha muito amor e estava morto, ele foi encontrar com Jesus. Chegando lá, vendo Jesus ali, estava pregando o reino de Deus e curando os enfermos, ele falou do seu criado. Jesus disse, eu vou lá contigo. Ele disse, não precisa, porque eu sou homem assim, igual está o senhor está comandando um público, eu também. Eu digo ao meu criado, vai, eu digo a ele vem. E centurião é porque ele tinha liderança sobre 100 pessoas, soldados ou o quê. Então, por causa, eu vou usar minhas palavras, que às vezes alguém lê para você, mas não interpreta, porque só por divinas revelações. O que ele quis dizer naquela hora, para alguns, ele se sentiu, sou empresário, e eu levar esse homem que estão falando que não é nada, está até mentindo que é filho de Deus, tem pregador pregando desse tipo aí, certo? Mas não foi isso não. Ele se sentiu até envergonhado de dizer que mandava em alguém, porque ele acreditava que quem manda em tudo e tem todo o poder sobre as pessoas de fazer o que ele quer e desmanchar o que ele não quer é Deus. Ele tinha esse conhecimento. E ficou envergonhado. E falou para Jesus, sabe por quê? Porque além de eu ser um centurião, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado ou da minha casa, conforme a tradição bíblica. Então, eu acredito, basta o Senhor dizer só uma palavra, só, aqui, e o meu criado vai ficar curado. E Jesus diz para o povo, eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em todo Israel, nunca vi. E falou, pode ir em paz e o seu criado sarará. Ele mal foi saindo de perto de Jesus, já veio um outro criado gritando de lá para cá, desesperado. Vai ver que ele deve ter pensado, já cheguei tarde, ele deve ter morrido. E ele perguntando o porquê, até de um escândalo, né? Porque tinha muita gente ali. Ele disse, o seu criado vive, sarou, certo? Deus que é capaz de mudar a nossa vida, nós tem, amigo. Acima dos exércitos, acima dos juízes, acima dos deputados e senadores e de evangélicos manufaturados. Nós tem Deus que estão acima. O que está faltando é nós acreditarmos nele e fazer o que ele quer que nós o façamos. Às vezes estamos pisando na sua palavra por falsos ensinamentos, errando. Quando Jesus abriu os olhos, estão cegando os nossos, ou pelo menos querendo. Mas se você acreditar no que diz Jesus, não ponha neles a sua confiança e ele passa para o seu lado. Eu farei até um desafio com você. Claro, em nome de Deus, porque importa para mim que Deus cresça e eu diminua. O maior medo que eu tenho é de uma blasfêmia contra o Senhor, meu Deus. Mas se você está numa igreja aí até 20 anos ou mais, seja qualquer delas, e eu não sou contra o evangélico não, viu? É melhor ir lá com eles do que lá no Rio de Janeiro, na Rocinha, lá em cima. Certo? Porque, por mais jogo de cintura que ele usar do lado do erro, por falta de revelação, mas lá sai palavras melhor do que em outros lugares. Se você estiver doente e já pediu oração lá,
Que a oração sem obra é morta. Falei antes de ontem. E você já jejuaram por você, já oraram por você, já foram para os montes fazer campanha de oração por você, e você ainda não saiu dessa situação, está acontecendo duas coisas na sua vida, das duas, uma. Ou você vai ter que acreditar que somos de antes que o mundo existiu, que é a Bíblia que fala isso. Deus já escolheu e elegeu os dele antes de existir o mundo. Ninguém escolhe uma coisa que não existe. Ou você vai ter que passar a acreditar assim, para você ter mais força espiritual, ou você vai ter que deixar esse local, meu amigo. Você vai ter que deixar esse local. E em vez de seguir ordenanças humanas, passem a seguirem as ordenanças de Deus. E eu quero dizer para você, toma essa decisão e manda essa doença, sabe para onde? Para esse chamado inferno que eles falam aí, não sabem o que é. E quando doer alguma coisa na sua vida, é um toque do diabo para te desanimar. Você diz, olha, eu te conheço. É obra sua. Que Deus não me fez doente e nem fez uma doença para colocar. Certo? Então, ela vai sair. Se você vai ver a sua vida mudar, seus negócios mudar, vai mudar tudo na sua vida. Viu? Peço a você, amigo 20, que por favor deixe o like para me ajudar no crescimento desse canal cada dia, que pretendo prossegui-lo e não parar, segundo a vontade de Deus. E se inscreva no canal, que é muito importante, e compartilhe. Porque, como eu digo sempre, às vezes não serve para você, mas serve para outros que estão precisando dessas palavras, né? Senhor, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor pela noite, pela vida, pela esperança, pedindo que acrescenta-nos a fé, que nos revele todos os dias o que devemos fazer, para que aprendamos quem somos nós, por que estamos aqui, e aos nossos ouvintes também, Senhor. Que eles tenham a casa deles visitada pelo anjo da guarda do Senhor, e que as coisas passem a ser reveladas a eles para o desenvolvimento deles, Senhor. E tudo que pedimos é a bênção, da maneira que possa ser feito, que o Senhor é que está acima de todo o comando e de todas as coisas. Agradecendo os santos anjos, os santos espíritos, que nos ajudam e vêm nos visitar, amando do Senhor. Agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.